Oi, gente, aqui é a Gabi. Eu sou uma das alunas lecionadoras do Projeto Feynman e a gente, nesse período sem aula, vai gravar vários videozinhos pra vocês, para que vocês não fiquem no prejuízo e continuem acompanhando a matéria. Então, nesse vídeo eu vou falar a introdução da genética, então é uns conceitos bem básicos para quem ainda fica meio perdido nas aulas e não consegue acompanhar. Pra quem já sabe, não precisa assistir porque é o básico mesmo. Então, primeira coisa, o que é a genética? O que é isso? A genética ela é uma ciência, uma área da biologia que estuda a hereditariedade e o funcionamento dos genes. E o que é a hereditariedade? É o processo de transmissão das características. Como que isso ocorre? Por que um casal de pessoas de cabelo castanho pode ter um filho de cabelo loiro? O que acontece ali? Como que essas características são passadas de uma geração para outra. E o que é gene? Lembra lá do nosso DNA, aquela dupla fita linda que a gente chama de ácido desoxirribonucleico? Então, esse DNA, ele possui vários genes. Esses genes são pedacinhos mesmo, pedacinhos do DNA que você vai lá e tira, que tem uma sequência específica de letrinhas, aquelas letrinhas, lembra? A, T, C e G, adenina, timina, citosina e guanina. Essas letrinhas, elas estão lá espalhadas numa sequência e essa sequência tem uma informação contida ali. E essa informação, ela vai ser decodificada e vai servir para sintetizar uma proteína. E essa proteína é que vai manifestar a característica no indivíduo. E o nosso DNA, em determinadas situações, ele se enrola nele mesmo e ele vai se enrolando e se enrolando e se enrolando, de forma que a gente chama de cromossomo. Por que ele faz isso? Quando vai ocorrer divisão celular, ou meiose ou mitose, o DNA ele se condensa para que possa ocorrer a divisão do material genético de forma certinha, de forma igualzinha, para que não tenha nenhum erro nesse processo. E na espécie humana a gente tem 46 cromossomos, ou 23 pares de cromossomos. Cada espécie tem a sua quantidade específica, e é por isso que, não tente isso, mas quando você cruza, coisa horrível, um cachorro com um gato, por exemplo, não vai nascer um meio cachorro, meio gato, porque o cachorro ele tem uma quantidade de cromossomos específica e o gatinho tem outra quantidade. Então, quando você junta os dois, não vai bater a quantidade de cromossomos e não vai acontecer nada. E nesses cromossomos é que estão os genes, lembra? O cromossomo é o nosso DNA, o gene não é um pedacinho do nosso DNA? Então, os genes eles estão ali nos cromossomos em regiões específicas. É como se fosse a casinha deles. Eles não mudam de lugar, eles têm uma posição fixa. Essa posição fixa é o locus gênico, é a casinha do gene. Por exemplo, o gene da produção de insulina, ele se encontra num locus gênico no cromossomo 11. E ele sempre vai estar ali, ele não vai mudar de lugar, entendeu? E o gene, ele é uma coisa mais abrangente, digamos assim. Ele é uma coisa mais ampla, sabe? Por exemplo, o gene da cor de cabelo. Você pode ter o cabelo ruivo, você pode ter o cabelo castanho, você pode ter o cabelo preto, você pode ter o cabelo loiro. Então o gene, ele é bem mais abrangente, diferente do alelo. O que é alelo? São as formas alternativas de um mesmo gene. Então um gene, ele pode ter vários alelos para aquela característica. Então o gene, ele é uma coisa mais ampla. O alelo, que são as formas alternativas de um mesmo gene, ele é mais específico, são aquelas letrinhas que você vai receber um do seu pai e um da sua mãe. E duas coisas que não pode confundir nos cromossomos, dois nomezinhos, é o seguinte, eu vou colocar essa imagem aqui. Você pode ver que são dois cromossomos, um roxinho e um verdinho. Esse roxinho, ele está duplicado. Ou seja, em vez dele estar só com uma perninha, ele está com duas. E essa perninha roxinha com essa outra perninha roxinha é o que a gente chama de cromátide irmã. Agora, o cromossomo roxinho com o cromossomo verdinho é o que a gente chama de cromossomo homólogo. Eles não são o mesmo cromossomo, só possuem semelhanças entre si. Diferente das cromátides irmãs, que são o mesmo cromossomo duplicado. Esse cromossomo aqui, ele tem informações, ele tem vários genes nele, e os genes que estão aqui são os mesmos. Agora, isso não significa que os alelos são os mesmos. Por exemplo, então, presta atenção nesse desenho lindo que eu fiz aqui para vocês entenderem. Aqui tem o gene cor do olho, certo? Nesse cromossomo homólogo vai ter também o gene cor do olho, na mesma posição. Só que esse alelo é azão e esse alelo é azão. São alelos iguais, beleza. Agora olha esse aqui. Tem o gene cor da pele e o outro gene cor da pele.
estão na mesma posição nos cromossomos homólogos. Agora, esse possui alelo Bzão e esse possui alelo Bzinho. Nos cromossomos homólogos se encontram os mesmos genes. Eles estão no mesmo locus, só que os alelos não necessariamente são iguais, porque você pode ter recebido um alelo diferente da sua mãe e outro alelo diferente do seu pai. E esses alelos, eles podem ser ou um alelo dominante ou um alelo recessivo. Tem determinadas características que elas dominam sobre outras. A cor do cabelo castanho domina sobre a cor do cabelo loiro. E quando a gente vai representar isso para fazer os cálculos em genética, as características que são dominantes, que dominam, a gente usa a letrinha maiúscula para representar o alelo. Aí, o meu cabelo é castanho. Digamos que meu genótipo para cabelo castanho seja azão. Eu tenho 2 alelos, um azão eu recebi da minha mãe, um azão eu recebi do meu pai. Isso são alelos, ambos são dominantes, por isso que eles estão na letra maiúscula. Agora, quando o alelo é recessivo, para uma característica que é recessiva, a gente usa a letrinha minúscula. Por exemplo, vamos supor que a cor do meu olho, o genótipo para a cor do meu olho seja azão-azinho. Beleza, eu recebi um azão ou da minha mãe ou do meu pai, não sei, e o outro azinho ou da minha mãe ou do meu pai, não sei. Eu possuo 2 alelos para essa característica, só que esse vai dominar sobre esse. Então é por isso que eu tenho o olho castanho, mesmo eu possuindo o alelo para olho azul. Porque a característica olho castanho, ela domina sobre a característica olho azul. Então, as características dominantes, elas são expressas tanto quando estão em parzinhos, então 2 dominantes, ou quando tá em heterozigose, quando tá um diferente do outro, um azão e um azinho, por exemplo. Já a característica recessiva, ela só vai ser expressa, ela só vai ser manifestada quando o alelo tiver em dose dupla, tiver outro igualzinho junto com ele. E tem que tomar cuidado com uma coisa. Aparece nas questões muitas vezes, eu já vi várias vezes, eles usarem os termos puro e híbrido. O que é isso? Puro é a mesma coisa que homozigoto. Significa que os alelos são iguais, ou azão ou azinho. Agora, ser híbrido é o contrário. É você ter os alelos diferentes. E um alelo vai dominar sobre o outro. E a última coisa é o conceito de genótipo e de fenótipo. Vamos lá, genótipo vem de gene, é a sua constituição genética, é aquilo que você não consegue alterar, você não consegue mudar. E fenótipo é as características detectáveis, visíveis, é uma manifestação do genótipo. Então o fenótipo, ele depende do genótipo para se manifestar, mas também ele pode ser influenciado pelo ambiente. Então o genótipo a gente não consegue alterar e o fenótipo sim. E antes de finalizar, eu só queria falar uma coisinha pra vocês que eu vi muita gente confundindo e não pode confundir. Não é só porque uma característica tem muito na sociedade que significa que ela seja dominante. Como assim? Vou pôr essa imagem aqui. Tyrion Lannister, né, galera? Lindo, maravilhoso. Essa doença que ele tem chama acondroplasia. E são pouquíssimas pessoas que têm essa doença. Mas isso não significa que, por ter pouco, por ser raro, que seja uma característica recessiva. Não! A acondroplasia, por exemplo, é uma herança dominante. Então não pode confundir que, tal doença é recessiva porque quase ninguém tem, então é recessivo. Não, não é isso. A quantidade não determina, sabe? É fazer um resumo de tudo que eu falei aqui nesse vídeo. Então, genética estuda a hereditariedade e o funcionamento dos genes. Genes são partes do DNA que contém uma informação em forma de código de letrinhas ali, que vai ser decodificada para formar uma proteína. Locus gênico é um local no cromossomo onde fica o gene, é uma posição fixa, ele não vai sair dali. Cromossomo é o DNA todo enroladinho nele mesmo, todo condensado. Cromossomo homólogo são cromossomos que possuem os mesmos genes, eles têm o mesmo tamanho e eles ficam um do ladinho do outro pareados ali. Alelo são as formas alternativas de um mesmo gene. Então o gene ele é mais abrangente e alelo ele é mais específico. Dominância e recessividade. Dominância ela é expressa tanto em heterozigose quanto em homozigose. Recessividade ela só é expressa em dose dupla, ou seja, em homozigose. Dominância a gente representa pela letrinha maiúscula e recessividade a gente representa pela letrinha minúscula. Indivíduo homozigoto e indivíduo heterozigoto
Homozigoto, também chamado de puro, é quando os alelos eles são iguais para determinada característica. E heterozigoto ou híbrido é quando os alelos são diferentes para determinada característica. Genótipo e fenótipo. Genótipo não depende de nada, é a sua constituição genética, a gente não consegue alterar. Fenótipo depende do ambiente e do genótipo. E lembrar de não confundir que isso não é porque tem pouco que é recessivo ou porque tem muito que é dominante, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvida, alguma coisa, qualquer coisa, sério mesmo, é só me procurar no meu WhatsApp que eu respondo. Não precisa ser só sobre genética ou qualquer matéria de biologia, é só ir lá me perguntar que eu falo, beleza? Muito obrigada, gente. Tchau!